Olá, muito boa noite para você, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é quinta-feira, 3 de fevereiro e mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Hoje estou recebendo aqui no Fala Baixada, mais um Fala Baixada especial, estou recebendo o deputado estadual Renan Ferreirinha, secretário municipal de Educação da cidade do Rio de Janeiro. Deputado Renan, quero agradecer muito, há muito tempo que eu queria conversar com o senhor aqui. Para mim é um prazer muito grande, uma honra poder conversar sobre os assuntos que interessam a nossa gente. Muito obrigado, Mauro. Obrigado a todos os telespectadores do Fala Baixada. Estava muito animado para vir para cá, até porque, como gonçalense, também sou bastante fã de todo mundo que olha para além da capital, para o nosso Rio de Janeiro como um todo, e você tem um papel fundamental para as discussões necessárias da Baixada, de São Gonçalo, do Rio de Janeiro de uma forma geral. É bom a gente saber disso, porque quando a gente fala de São Gonçalo, a gente enxerga São Gonçalo, parece que é a capital da Baixada. Olha o que tem passado por lá de gente despreparada, incompetente. Aí eu fico olhando, vejo a nossa Baixada, vou olhando cada município. E aí eu tenho conversado muito a respeito do trabalho que o senhor tem desenvolvido à frente da Secretaria de Educação. Mas nem sempre foi assim, né? Tivemos momentos muito difíceis, né, Mauro? Quando a gente para pensar no que o Rio de Janeiro já teve de diversos potenciais e momentos históricos. Nós somos o farol do país, enquanto porta de entrada, culturalmente, economicamente, com uma relevância muito grande. É a segunda maior cidade em termos econômicos da América Latina. A gente está falando de uma geração de empregos grande, de forma expressiva, mas especialmente quando a gente pensa na educação e na cultura. Porque a educação do Rio de Janeiro ela é fruto de uma cidade que foi capital, que foi sede de um império, que foi sede da República, que sede de muitas decisões que foram tomadas no nosso país. Então nós somos, Mauro, muita gente não sabe disso, mas a maior rede municipal da América Latina em número de escolas próprias. São muitas escolas que nós temos, são 1.543 escolas que tem na cidade do Rio de Janeiro. Então, uma responsabilidade muito grande. São 644 mil alunos, inúmeras famílias, milhões de responsáveis e 53 mil professores e profissionais de educação. Então, uma grande responsabilidade. Agora, secretário, não estava nos seus planos ser secretário de Educação, ou estava? Não estava nos meus planos no curto prazo. Sim. Né? Não esperava esse convite quando o prefeito Eduardo Paes me ligou, 2 dias após ter sido eleito no segundo turno, e eu estava vendo o jogo que o Flamengo ia ser eliminado da Libertadores daquele ano. Ele tocou meu telefone e ele falou: Ferreirinha, qual é a chance de você vir assumir a educação aqui conosco? Eu falei: prefeito, isso é um convite? E aí, a partir disso, a gente começou a conversar naqueles dias. Porque para mim é o seguinte, né, Mauro? Eu sou fruto da educação de qualidade. Minha vida foi transformada pela escola pública. Minha mãe é professora, minhas tias são educadoras. Eu sou de São Gonçalo. A gente sabe o que é ser da periferia, da região metropolitana e das dificuldades, né, de se pegar ônibus e 2 horas para chegar no centro da cidade do Rio, para outras situações. Com 10 anos de idade, eu vim estudar no Rio de Janeiro. Eu estudei no Colégio Militar do Rio de Janeiro, na Tijuca, que é uma escola pública de qualidade. Então eu acordava todo dia 4h30 da manhã, pegava um ônibus 5h15 da manhã, ali perto do cemitério de São Gonçalo, né? A gente tem 2 cemitérios em São Gonçalo, e o mais perto ali do Mutuá, e perto do Corpo de Bombeiros, e aí todo dia 5h15 da manhã pegava um ônibus para vir para Tijuca. 6h30 eu tinha que estar na escola. E aí de manhã você fazia esse trajeto de 1h15, 1h30, mas na volta vida sofrida, horas. Né? Uma vida de oportunidades educacionais, mas que requeria muito esforço. E eu sou muito grato a Deus, muito grato à minha família, que sempre priorizou a educação. Eu sempre soube que o legado que eu teria seria o apoio da minha família para que eu pudesse estudar. E quando eu fui estudar numa escola pública de excelência, que foi o Colégio Militar, aquilo abriu meus horizontes de uma forma que eu nunca tinha imaginado. Né? Da onde eu venho, não era comum ou dado que você fosse estudar numa universidade. Né? Não era necessariamente o caminho que uma pessoa iria fazer. E aí primeiro eu pensei que, posso estudar numa universidade. Depois ouvi falar nessa coisa doida de estudar fora.
ninguém no meu entorno tinha feito algo assim, mas através de uma aluna que também estudou em escola pública, que foi estudar fora, eu falei, nossa, talvez isso aqui não seja tão impossível. E aí consegui uma bolsa integral por necessidade financeira, né? Minha família não tinha grana para pagar, acabei indo estudar lá nos Estados Unidos, em Harvard, onde me formei em Economia e Ciência Política. Mas a melhor escola é a escola da vida, né? É a escola... Mas a opção sua pela política, como é que começou isso? Você já contou isso várias vezes, mas não aqui. Exatamente. Eu queria perguntar de forma diferente, porque uma coisa é a militância política, outra coisa é a partidária, a escolha partidária. E depois, não sei se aconteceu contigo, mas uma sucessão uma coleção de decepções no meio político. Tem gente que acha que a política é a arte de colecionar decepções. Não sei se o senhor concorda com isso. Para mim foi o seguinte, Mauro, eu desde o final do ensino médio sempre fui muito envolvido com várias atividades dentro e fora da escola. Então fui presidente do Grêmio, representava a escola em outras situações, mas eu comecei a fazer muita atividade social no Complexo do Lins. E para mim aquilo foi muito importante porque eu venho da periferia, eu venho do subúrbio, sou de São Gonçalo, mas eu não venho da favela. Existe uma diferença grande de experiências de vida com isso. E a partir do momento que eu comecei a conhecer as favelas do Rio, através de um projeto que eu fazia parte, dando aula de inglês para crianças dessas favelas no Complexo do Lins, eu percebi que eu queria trabalhar com gente, que minha vocação era trabalhar com pessoas, por pessoas e com impacto social. Aí eu fui estudar fora e comecei a entender que, na verdade, eu queria focar na educação. E mais do que na educação, em políticas públicas educacionais. E que raios são essas políticas públicas educacionais? São decisões que afetam muita gente. Milhares, milhões de alunos a respeito disso. E eu estava estando fora, comecei alguns movimentos, alguns grupos com alguns amigos que me mostraram que a gente precisava tomar decisões na educação que fossem afetar, de fato, a vida de milhões de estudantes, de milhões de professores e profissionais da educação. E eu me formei em dezembro de 2017. Tinha algumas ofertas para trabalhar em outros cantos. Tinha oferta de emprego que ia ganhar em 1 ano, que minha mãe ganhou em 20 como professora. Mas eu queria muito estar no Brasil em 2018. Eu queria vivenciar aquele período de o que seria o nosso país e dos temas que eu acreditava, especialmente a educação. Então eu voltei para o Brasil, não imaginava que seria candidato já em 2018, mas quando eu cheguei aqui, muita gente começou a falar, Ferreirinha, por que você não é candidato? Por que você não é candidato? Eu falei, eu só faço isso se for um projeto coletivo. Eu nunca tinha sido filiado a partido político, não tinha uma militância partidária, nada contra com quem teve essa experiência, só não foi a minha. E aí acabei escolhendo partido na época, me filiei, botei essa campanha de pé e fui eleito deputado mais jovem do Rio de Janeiro, colocando a educação como pauta central. Então, hoje você está com quantos anos? 28. Então, um parlamentar, um deputado estadual, no meio lá dos outros 69, né, total 70 deputados estaduais no nosso estado do Rio de Janeiro. Essa convivência, como é que foi essa experiência quando você chegou lá na Assembleia? Já conhecia e tal, mas quando se tornou deputado? Primeira situação é você entender que todo mundo ali chegou através da mesma ferramenta, que é o voto. Você reconhecer que o voto é uma conquista democrática e que todo cidadão tem direito a um voto e que os seus representantes lá estão para conseguir fazer com que as demandas da sociedade possam avançar. Eu tenho pautas muito claras que defendo muito, que dizem respeito à educação, que diz respeito à melhoria da economia e geração de emprego, que a gente consiga fazer do Rio de Janeiro um estado que seja seguro e que possa entender que o melhor investimento para isso são escolas de qualidade para que a gente consiga ter uma sociedade não só bem educada, mas que possa ofertar as oportunidades que a gente tanto deseja. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa eu ouvi bastante, né, entender todo esse cenário. E uma coisa que eu preciso dizer é que eu tive muito espaço para trabalhar, Mauro. Sim, eu tive meu mandato muito respeitado com isso. Teve um momento que eu fazia parte de 10 comissões ao mesmo tempo. Eu era presidente de 2 comissões, a Comissão de Economia, Indústria e Comércio, fui presidente, fui relator da principal comissão de 2020, que foi a Comissão Especial do Covid, né, que originou o processo de impeachment. Pois é, eu queria exatamente perguntar sobre isso, que
nessa sua passagem lá, né, iniciando efetivamente, porque não interessa quantos votos tiveram os deputados eleitos. Um teve 200 mil votos, o outro teve não sei quantos mil, mas depois que ele senta na cadeira de deputado, ele só tem um voto. É isso. Todos. 1,70. 1/70. Então não tem jeito. A convivência e o talento faz com que as pessoas consigam transformar suas ideias em projeto de lei, aprovar e tal. Toda aquela tramitação, muitas vezes demorada e burocrática. Quando o senhor se viu diante das irregularidades, dos crimes cometidos por uma quadrilha que, desgraçadamente, por nós foi eleito, por muitos dos eleitores, né? E por delegação dos eleitos, formou-se ali no comando o ex-juiz, o ex-isso, o ex-aquilo, né? E não chegou ainda a ser o presidiário, o Wilson Witzel, e que colocou, desculpa alongar só um pouquinho, foi colocando gente, né, para comandar a gestão pública, o dinheiro da nossa gente, o nosso dinheiro, formando ali quadrilhas, inúmeras quadrilhas. Como é que eu sou, olhando aquilo, vindo de onde veio, sabendo da necessidade da nossa gente, do povo gonçalense, do povo da Baixada, de Nova Iguaçu, de Caxias, de todo o estado do Rio, lá de Itaperuna, do município mais longe ou do mais próximo? Como é que o senhor olhou aquilo? Foi isso que resultou na sua atuação em defesa do povo trabalhador, foi isso? O sentimento é de indignação, né, Mauro? É um sentimento de indignação completa, porque, como você falou, é uma verdadeira quadrilha comandada por um juiz 171, que infelizmente foi eleito no estado do Rio de Janeiro, contando suas mentiras, vendendo uma ilusão, um falso moralismo, e chegar e fazer todas infelizmente, assim, não tem outra palavra para colocar, sacanagens que acabaram acontecendo nesse governo estadual. Infelizmente, o Rio de Janeiro não teve só um processo de corrupção que aconteceu ali. Foi ineficiência, foi má gestão, foi gente que não deveria estar ocupando aqueles espaços na maior crise que a gente já enfrentou, que foi a Covid-19, que é a Covid-19, mas naquele período de 2020. E a minha atuação era uma atuação voltada para a educação, voltada para a fiscalização de temas econômicos, e eu me deparei com tudo aquilo que estava acontecendo na saúde. E eu praticamente transformei o meu mandato como um todo para fiscalizar a saúde no Rio de Janeiro. Eu rodei, Mauro, todos os hospitais de campanha do estado do Rio de Janeiro, que é uma vergonha. Foram 8 hospitais que não tinham nenhuma estrutura adequada, que custaram mais de 800 milhões de reais e atenderam pouquíssimos pacientes, porque não foram entregues na data correta, porque dos 8, só o de São Gonçalo e o do Maracanã chegaram a receber pacientes. Eu tive em Barra de São João, em Casimiro de Abreu, tive em Campos, tive em Nova Iguaçu, ali no aeroporto de Nova Iguaçu, com aquele hospital de campanha pífio lá atrás, em Duque de Caxias, em frente para um outro hospital. Em vez de investir numa estrutura permanente que deixaria um legado para a sociedade, torrou-se dinheiro público. Sabe por quê, mano? Porque para investir em um hospital que deixaria um legado para a sociedade, não tem que alugar tenda, não tem que alugar várias situações que, infelizmente, era toda ali a estratégia de quem estava tocando naquele momento. Nós tivemos 3 secretários de saúde que foram caindo um atrás do outro, até conseguir se estabilizar no final nesse enfrentamento da pandemia. E à medida que a gente foi vendo tudo que estava acontecendo, ficou claro que uma CPI, que uma comissão era necessária. E ter sido o relator dessa comissão foi, sem sombra de dúvidas, o trabalho mais desafiador em curto prazo que eu tive que fazer na minha vida profissional. A gente colocou um relatório de 689 páginas, que foi entregue a todos os órgãos de controle, que encaminhou o pedido de impeachment do então governador Wilson Witzel, e acertadamente a Assembleia Legislativa conduziu esse processo e afastou aquele que nunca deveria ter sido eleito governador desse estado. Estou conversando aqui com o deputado estadual Renan Ferreirinha, secretário municipal de educação da cidade do Rio de Janeiro. Esse relato que a gente acaba de ouvir por uma pessoa que participou diretamente, é claro que o senhor teve ajuda
e acompanhamento de vários deputados, né? Exatamente, Mauro. Assim, além do despreparo geral, o que a gente observou no Rio de Janeiro durante aquele período de condução de uma pandemia era uma sede de corrupção e uma sede de fazer a coisa errada muito grande. E coisas até muito banais. A gente conversava em várias audiências e falava assim, não acredito que isso está acontecendo. Que é essa situação de fachada, que tal fornecedor que não vai entregar, que tal esquema. Era coisa muito na cara lavada. Então, assim, o trabalho que a gente colocou ali de fiscalizar, de trazer essa luz à tona, era para realmente mostrar que no meio de uma pandemia, de um sofrimento das pessoas, ter a capacidade de desviar recurso público. Isso é desumano, né, Mauro? Queria pedir licença por alguns minutos para o nosso intervalo e propor que no segundo bloco possamos falar de educação municipal, estadual e federal aqui no nosso estado e no nosso Rio de Janeiro. Rapidinho a gente volta, viu, gente? Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Sabe quando a gente trabalha duro e finalmente consegue comprar um carro? Pois é, sabemos que não é fácil e por isso proteger o nosso bem é muito importante, ainda mais nos dias atuais. Para isso, você pode contar com a Álamo Proteção Veicular e com os vários benefícios que ela oferece, como proteção contra roubo, furto, incêndio, enchentes, colisões e muito mais. Você ainda pode contar com a proteção a danos causados a terceiros. Assistência residencial também pode contar, além de orientação médica, entre outros benefícios. E o melhor de tudo, pessoal, é que é sem burocracia, sem papelada e você não paga mais caro por isso. Não tem coisa melhor do que um serviço e atendimento de qualidade com preço justo, não é mesmo? E além disso tudo, contratando a Álamo, você ainda tem acesso a um clube de descontos exclusivos dos mais variados tipos, no mercado, no pet shop, na loja de roupas e muito mais. Entre em contato agora mesmo e escolha o plano ideal para você. Proteção veicular no Rio de Janeiro é com a Álamo. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada, entrevistando o deputado estadual Renan Ferreirinha, é secretário municipal de educação aqui na cidade do Rio de Janeiro. Vamos falar propositivamente, que é o objetivo do nosso programa. É que às vezes a gente sai um pouco do que a gente está querendo efetivamente falar, porque a revolta, né? Quem é daqui, quem é da Baixada, quem é do nosso estado, fica muito revoltado com essas imundícies da política, né? Não estamos defendendo assim, não somos o arcabouço da moralidade, né? Não é esse. Nada disso não. Mas desenfreada é demais, né? E a gente sabe o que é a dor do povo de fato, né? Isso. A gente viveu isso na pele, em muitas circunstâncias vive diversas situações e não dá tempo a perder, Mauro. A gente tem que trabalhar e fazer a coisa certa, porque o Rio de Janeiro pode muito. Projetos na educação que o senhor tem implementado e que tem sido sucesso. Muita coisa boa que a gente vem colocando em prática. Queria, acima de tudo, aqui defender as atividades presenciais em segurança nas nossas escolas. Assim que a gente assumiu, em janeiro de 2021, a gente encontrou uma secretaria que tem um corpo de professores, um professorado incrível, muito capacitado, com sede de conhecimento, mas uma secretaria muito bagunçada. Uma secretaria que estava com contratos extremamente bagunçados, com a infraestrutura muito ruim, né, das suas escolas. As escolas, imagina, Mauro, muitas delas, quando nós chegamos, estavam quase um ano fechadas, sem ter o apoio necessário. Então, 2021 foi um ano de organizar a casa, de organizar as contas da prefeitura, de organizar as contas da secretaria, de conseguir investir na infraestrutura adequada, porque o professor, o profissional da educação, o aluno, para conseguir estudar, as famílias para levar suas crianças, precisam de dignidade. A escola bem cuidada, limpa, bem pintada, com seus insumos básicos, ela traz dignidade de trabalho e aprendizagem. Nós colocamos, Mauro, só em 2021, mais de 150 milhões de reais na melhoria das nossas unidades escolares. E isso
especialmente através de um mecanismo que eu acredito muito, tanto eu quanto o prefeito Eduardo Paes, que é o que a gente chama de SDP, que é o Sistema Descentralizado de Pagamento, que nada mais é do que verba diretamente na mão de quem mais sabe o que uma escola precisa, que é a diretora e o diretor da escola, junto com a sua comunidade escolar. Então não adianta eu, secretário de Educação, ficar na minha sala decidindo se a porta tem que ser de tal forma, se a cor da sala. É a diretora com a sua comunidade escolar, com seus profissionais, Decide. com a sua... que precisa decidir, então precisa de apoio. E foi isso que a gente conseguiu fazer muito nesse processo. E nós fomos a primeira capital do Brasil a defender o ensino presencial com responsabilidade. A gente precisa colocar como mantra o que nós estamos colocando no Rio de Janeiro a nível nacional. A escola deve ser a última a fechar e a primeira a reabrir em qualquer circunstância. Pois é, mas quando o senhor olha na sua área, com mais de 1.500 escolas, 1.500 escolas, né? E olha, ali para o governo federal, as unidades federais, como o Colégio Pedro II, e não volta, e defende que continue online, parecendo que nós estamos na Suécia estudando. Não é assim, né? É uma decisão equivocada. É uma decisão equivocada. As crianças não podem mais esperar. As famílias não podem mais esperar. Nós estamos falando de um espaço que é o melhor equipamento público para a garantia de direitos que todo cidadão deve ter, que uma criança deve ter. A escola, ela é local de aprendizagem, de você aprender a ler, escrever, matemática, as outras disciplinas, mas ela também, Mauro, é local de convívio social. Criança precisa de criança. Criança precisa aprender a ganhar, a perder, a cair, a levantar, a se sujar. É na escola que isso acontece. A escola é um local de apoio socioemocional. O que é isso? Quando a criança está passando por desafios e a professora consegue ajudar nessa situação, a psicóloga, no dia a dia. E outra coisa, para a vasta maioria das nossas crianças, a única refeição de qualidade que ela tem no seu dia acontece nas nossas escolas. Um prato de comida decente, com todo aspecto nutricional. E a nossa criançada bate um bolão, hein? Eu almoço 3 vezes por semana nas nossas escolas e você tem que ver. A galera come direitinho. Agora, aqui no governo do estado, por exemplo, claro, acho que tem fugido o controle do próprio governador, ou não chega nele. Pode acontecer isso, evidentemente. Eu quero crer que o governador Cláudio Castro, ainda quero crer que ele seja uma pessoa dedicada, bem intencionada e do bem, mas para ser gestor público não basta isso. Tem que ter mais competência na gestão, determinando e tal. Aí quando a gente olha assim, muita coisa tem fugido ao controle da governança, da cabeça da governança. No caso da educação no estado, quando a gente faz e começa a observar e comparar a distância gigantesca da educação na cidade do Rio de Janeiro com as unidades escolares. E aí eu queria tocar, preambulando, queria falar de um assunto específico. Uma escola sendo tomada no seu entorno por construções irregulares ao longo do tempo, onde autoridades públicas têm sido negligentes, têm sido irresponsáveis, quer na ocupação do próprio espaço, tem várias comunidades, não é favela, não é isso, mas avançando sobre a unidade escolar. Isso revolta o senhor? O que revolta muita gente é como que isso impacta dentro das nossas escolas. A gente queria poder fazer muito mais no que diz respeito a situações que vão afetar a segurança pública, sim, da nossa cidade, do estado como um todo, mas o nosso papel da educação, a gente acaba tendo o controle do muro para dentro e com a esperança de com que os nossos alunos possam multiplicar as boas ações para fora. Mas é muito triste quando a violência impede que uma aula aconteça, por exemplo. Isso não pode ser normalizado. A gente não pode continuar achando que esse cenário de insegurança que a gente vive, muitas vezes praticamente uma guerra civil, que afeta unidades escolares, às vezes 40, 30 dias de aula por ano. E de saúde também, muitas vezes. E de saúde, muitas vezes, né, quanto a isso. Então, assim, isso é um papel do Estado. Acho que o Estado precisa se planejar mais quanto a isso.
precisa de políticas públicas que tenham fundamento, que consiga de fato ter o efeito na prática para melhorar, e não só aquela coisa que vai ser temporário. E tem uma coisa que vai ficar, é escola, é clínica na família funcionando de maneira adequada. A gente precisa, Mauro, de um pacto pela educação, no nosso caso, em defesa das nossas escolas. Seja com a polícia, seja com o poder paralelo que lá está, não pode afetar a escola. A escola não pode ser afetada. Não dá para a gente ter os nossos alunos em risco, não dá. Então, assim, isso é uma tarefa que o Estado, que o governo estadual precisa fazer muito mais. E a gente está de olho, a gente fica cobrando, eu, enquanto parlamentar licenciado, sempre que posso me posiciono nesse sentido. Pois é, sou um parlamentar licenciado até o mês de abril, é isso? Precisa se desincompatibilizar para voltar a disputar mais um mandato de deputado estadual que o seu está terminando. O seu não, de todos os parlamentares serão novamente testados, mas serão testados, os atuais serão testados mais uma vez no pleito de outubro. É isso. Né? Aí o senhor tem expectativa e tem a garantia do prefeito Eduardo Paes que essas políticas que o senhor tem implementado, claro, com o comando dele, com o conhecimento dele, com o acompanhamento do próprio prefeito Eduardo Paes, que a gente sabe o jeito Eduardo Paes de governar, o senhor tem expectativa, tem garantia do prefeito que essas políticas públicas já implementadas vão ser continuadas mesmo na sua ausência temporária para poder disputar um novo pleito? Mauro, primeiro eu queria dizer aqui minha satisfação de trabalhar com o prefeito Eduardo Paes, que é um cara que é completamente obstinado por esse Rio de Janeiro, apaixonado por essa cidade, que acorda super cedo, que trabalha muito, que é incansável em defesa do Rio de Janeiro, que eu particularmente tenho aprendido muito. O prefeito Eduardo Paes é um gestor público de inspiração para qualquer administração pública quanto a isso. E na educação, tem dado todas as garantias de que o que nós estamos construindo, nós estamos só pensando até 2024. A gente está pensando no Rio de Janeiro de 2030, no Rio de Janeiro de 2040. Então, para isso que nós estamos fazendo projetos de grande impacto que precisam ter o apoio desde já para conseguir fazer essa transformação que a gente tanto deseja. Então, quanto a isso, eu fico muito tranquilo. Queria citar aqui, por exemplo, 2 iniciativas nessa linha. Reforço escolar. A gente passou por uma tragédia silenciosa na educação, de quase 2 anos, de vai e volta, todos esses efeitos. Nós estamos muito confiantes agora com esse ano de 2022, que é um ano de solidificar, de aprofundar todas as políticas públicas que desenvolvemos, os nossos projetos. A gente precisa investir em reforço. E nós temos um projeto de reforço escolar que é o Reforço Rio, para que as nossas crianças tenham mais tempo de aula, que as crianças tenham um foco maior em português e matemática no reforço, porque é a base para que consigam desenvolver as outras disciplinas também, para que os nossos professores tenham a formação adequada, para que professores auxiliares, estagiários consigam ajudar nesse processo também. A gente está falando de milhões de reais de investimento para que a gente consiga recuperar a aprendizagem perdida. Então isso é muito importante. Isso precisa de um prefeito que tome as decisões e dê as garantias necessárias. E isso o prefeito Eduardo Paes não se furta de fazer. Mas a cabeça dele é continuar com essa sua ideia, com a ideia que o senhor implantou. Não só como ideia, mas como firmeza de continuação. Acho que o senhor não quer falar sobre isso não, sabia? Estou achando que o senhor não quer responder sobre isso, né? Eu sou muito focado no que a gente está enfrentando agora, Mauro, que é o começo do nosso ano letivo. E assim, eu sou gestor público, sou político. Eu tenho um compromisso muito sério com o nosso trabalho à frente da maior rede municipal de educação da América Latina. A gente não está pensando aqui só no curto prazo, eu estou pensando, como eu disse, num planejamento de longo prazo. Eu sou político e quero continuar sendo político, eu acredito que a política é a melhor forma de transformação que a gente pode ter. Então, os ciclos eleitorais fazem parte, a gente precisa fazer com que bons mandatos possam continuar, mas, acima de tudo, a gente tem que continuar resgatando o nosso Rio. E é esse meu compromisso hoje. Deputado Renan, queria pedir licença para o nosso mais um intervalo, mas antes eu queria deixar uma pergunta. Como é que é a interlocução com os outros municípios do entorno da cidade do Rio de Janeiro? Igualmente no caso do Covid, né? A Daniele, minha filha, é pneumologista e ela diz o seguinte... Uma excelente pneumologista, por sinal. Mas ela diz o seguinte, o vírus não tem CEP. Não tem fronteira. Não tem fronteira. A educação também não deveria ter. Não deveria ter. Esse vai ser o assunto, do nosso bloco, do nosso próximo bloco. Estou conversando aqui com o secretário
municipal de educação da cidade do Rio de Janeiro, o deputado Renan Ferreirinha. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Sabe quando a gente trabalha duro e finalmente consegue comprar um carro? Pois é, sabemos que não é fácil e por isso proteger o nosso bem é muito importante, ainda mais nos dias atuais. Para isso, você pode contar com a Alamo Proteção Veicular e com os vários benefícios que ela oferece, como proteção contra roubo, furto, incêndio, enchentes, colisões e muito mais. Você ainda pode contar com a proteção a danos causados a terceiros. Assistência residencial também pode contar, além de orientação médica, entre outros benefícios. E o melhor de tudo, pessoal, é que é sem burocracia, sem papelada e você não paga mais caro por isso. Não tem coisa melhor do que um serviço e atendimento de qualidade com preço justo, não é mesmo? E além disso tudo, contratando a Alamo, você ainda tem acesso a um clube de descontos exclusivos dos mais variados tipos, no mercado, no pet shop, na loja de roupas e muito mais. Entre em contato agora mesmo e escolha o plano ideal para você. Proteção veicular no Rio de Janeiro é com a Alamo. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada, mais um Fala Baixada especial, conversando com o secretário municipal de educação aqui da cidade do Rio de Janeiro, o deputado estadual Renan Ferreirinha. Deputado, queria falar sobre esse entorno, né? As proximidades com a cidade do Rio de Janeiro, como Duque de Caxias, Belford Roxo, né? Aquilo, Nova Iguaçu, que é alimentador, do outro lado, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, ali Nilópolis, encostando ali no Mariópolis, em Anchieta. O senhor está integrado com os secretários de educação dessas cidades e até com os prefeitos, no sentido de unificar a linguagem? Ou receber coisas boas dos outros municípios, não é? Ou alimentar de informações, de trocas? O senhor é adepto disso, é partidário disso? Sou super adepto disso, Mauro, até porque costumo dizer que eu sou um carioca da Clara, né? Aquele carioca que é da periferia, que é papagoiaba, que é, no meu caso, gonçalense, que é importantíssimo a gente entender que o Rio de Janeiro, a sua região metropolitana, ela precisa ser muito mais integrada. Ela precisa ser mais integrada nos transportes. Nós temos uma Baía de Guanabara que tem 17 municípios que cercam a Baía de Guanabara, que poderia ser muito mais utilizada como uma forma de transporte aquaviário, que nós temos os transportes ferroviários, está falando de trem, de metrô, que poderia estar integrando a nossa região metropolitana de uma forma muito mais potente. A gente está falando de geração de emprego, de economia, onde o Rio de Janeiro, onde a Baixada, onde o leste fluminense são muito interligados quanto a isso. E a gente também precisa falar de educação. Por ter sido parlamentar nesses últimos 2 anos, eu acabo conhecendo e acompanhando o trabalho da região metropolitana como um todo. E tento trocar ao máximo com outros secretários de educação. Até colocando a cidade do Rio de Janeiro à disposição. Nós temos muito a aprender com outros municípios e muito a compartilhar. O Rio de Janeiro é uma cidade que tem um parque educacional muito grande, de muitas escolas, de equipamentos. Nós temos uma escola de formação de professores própria. Nós temos um canal educativo, a Multirio, né, um centro audiovisual de transformar os nossos projetos educacionais em mídia educativa. Nós temos um instituto voltado para a educação especial que é referência no Brasil como um todo. Então isso está à disposição dos outros municípios do próprio estado, para que o Rio de Janeiro consiga aprender com quem está fazendo muito bem, e tem muitos outros municípios fazendo melhor do que a gente, pontos desde a agricultura familiar na educação, até projetos de formação específica em alguma disciplina, em alguma matéria, e a gente tem muito também a compartilhar. Então essa troca ela é saudável, eu sou muito a favor da integração metropolitana, fiz parte da comissão da região metropolitana da LERJ, foi uma das comissões que eu mais contribuí,
E acho que a gente está muito atrasado quanto a isso, quando a gente olha para a história do Rio de Janeiro. A verdade é que a fusão do estado do Rio de Janeiro com o estado da Guanabara, ela nunca foi muito bem entregue, né? Tem muita coisa para a gente fazer. E uma última curiosidade, dentro disso, você sabia que a gente tem uma escola municipal carioca do Rio de Janeiro dentro de Nova Iguaçu? Aí. Escola Municipal Guandu, fica no território de Nova Iguaçu, na antigo. divisa lá. Mas é dentro de Nova Iguaçu. Porque era a escola que na época servia para os profissionais do Guandu, e aí ficou. E hoje é uma escola municipal do Rio, dentro de Nova Iguaçu. Olha isso, então tudo a ver, né? É isso. Essa integração, essa ideia de integrar, de cada vez falar. Agora, o senhor tem sido procurado pelos secretários e por prefeitos? Tem sido procurado? Sou muito procurado por 2 motivos. Primeiro, por a capital possuir esses equipamentos e aí ceder materiais. Nós temos apostilas próprias, videoaulas que são produzidas, então troco e compartilho muito isso com outros secretários. E também por, quando estou na Alerj como deputado, que eu já reassumi meu mandato, também para participar, por exemplo, da discussão orçamentária, mandei emendas parlamentares para muitas partes do Estado, sempre voltadas para a educação, no avançar da educação, seja de infraestrutura, de formação de professores, de tecnologia, que a gente não pode perder, né, a oportunidade da gente colocar de fato a educação como uma prioridade de um projeto de Rio de Janeiro. E isso passa pela região metropolitana como parte central. Deputado Renan, o programa infelizmente já está terminando. Eu gostaria de conversar muito outros assuntos com o senhor, mas já queria deixar Pode me chamar então, hein? Já queria deixar desde logo o convite aqui, até permanente, para o senhor Será um prazer vir mais aqui no nosso programa, que é bom para todo mundo. Eu aprendi muito mais agora conversando com o secretário Renan Ferreirinha, nosso deputado que está sempre, né, gente? Quem conhece sabe, quem acompanha a política sabe, um deputado que defende o povo do estado do Rio de Janeiro. Obrigado, Mauro. Então, nessa reta final do nosso programa, eu queria deixar nossas câmeras aqui, nesse momento, inteiramente à sua disposição. Mauro, eu queria te agradecer muito pelo convite, aceito aqui também eventuais próximos convites. A gente precisa falar mais de educação. A gente precisa fazer com que aqui no Rio de Janeiro nenhum outro caminho seja tão atrativo e tão promissor quanto o caminho do conhecimento. E nossas escolas, elas são insubstituíveis. Escola aberta, de forma segura, com responsabilidade para as nossas crianças e famílias. Só mais uma pergunta. Lá na Assembleia Legislativa, nessa troca, nessas mudanças, nessas alternâncias de poder, o senhor percebe que o Poder Legislativo tem melhorado a qualidade? Percebo que o Poder Legislativo, nesses últimos anos, ele foi mais proativo no Rio de Janeiro. Ele tinha um papel mais adjacente e devido a, primeiro, mais um acidente de percurso nesse estado, que foi o ex-juiz, né, e ex-governador Wilson Witzel, e a Assembleia não se furtou do seu papel de realizar um impeachment, e devido à pandemia. O Alerj teve um papel muito ativo de produção legislativa, de conseguir ir em frente. Então, assim, existe também um desconhecimento do que faz o Poder Legislativo. Eu acho que uma das principais coisas que a gente deveria fazer é explicar para as pessoas, para a sociedade, na educação, como que nossas instituições funcionam. Porque se as pessoas souberem o que faz um deputado estadual de fato, certamente os deputados também seriam mais cobrados e os mandatos seriam mais eficientes e a gente faria um papel ainda melhor para a sociedade. Muito obrigado, deputado Renan Ferreirinha. O Fala Baixada é assim, compromisso com a verdade, compromisso com você. Muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia, um grande abraço e até amanhã.